Bom, só relembrando o que nós estudamos na aula passada. Na semana passada eu mostrei para vocês aquelas funções count, AVG, além do AVG tinha a função sum para somar, min, max, certo? E a função também de média, né? STD. Foi essas funções que nós estudamos e nós aproveitamos o estudo dessas funções para estudar também o group by, certo? Vamos dar uma olhada aqui no manual. No select. Não é otimizando que eu quero, não. Select 523. 523. Comando select. Aqui é mais das velocidades, né? Não é isso que eu quero, não. Deixa eu voltar aqui. Isso aqui é a parte de otimização, não é essa parte que eu quero. Eu quero a parte do comando que deve estar... Cadê? Select. Instalação, atualização, notas, auto-incremento, que a gente usou na aula de ontem, administração, gerenciamento de conta de usuários, backup, vários aplicativos, otimização, sintaxe 641, 6.4, Deve ser que ele colocou assim, o versículo dos médicos. 6.4. Isso, 6.4, manipulação de dados. Nós já estamos estudando o select, o insert a gente já estudou o semestre passado, e ainda tem o update e o delete para a gente estudar. Aqui na sintaxe do select, ó, você consegue ver toda a estrutura do comando, ó, tá? Então, veja o seguinte, nós já usamos o select, o into a gente ainda não usou, o from a gente já usou, o where a gente já usou, group by a gente já usou. Nós ainda não usamos order by, limite e os demais. Tá? Então, hoje, nós vamos... Deixa eu ver aqui para completar com uma tabela só. Vamos ver aqui o limite, que o limite é bastante simples. Eu acho que eu já cheguei até a comentar com vocês. Vamos fazer um teste com o limite aqui, ó. Por exemplo, eu vou pegar todas as informações da tabela clientes. Todas as informações da tabela clientes. Lembra que eu falei para vocês que toda vez que eu executo um comando select, eu vou ter como resultado uma matriz. Essa matriz, a quantidade de colunas é de acordo com as informações que eu especifico que eu quero no resultado. Por exemplo, nome, endereço, sexo. Então, nesse caso aqui, eu vou ter 3 colunas na matriz resultante. E a quantidade de linhas, ela está subordinada a eventuais filtros que eu posso aplicar usando o where. Como, por exemplo, nome iniciado com a letra P, por exemplo, P%. Então, aqui, com esse filtro, o resultado
foram 3 linhas nessa minha matriz. Bom, mas além da cláusula where ser um critério para separação dos dados que interessam e os que não interessam, eu ainda posso usar o limite, que é um parâmetro, que é parte do comando select. Se eu quiser limitar a quantidade máxima de linhas para essa minha matriz, basta eu especificar no limite, tá? Então o limite faz parte. Lembre-se que eu falei para vocês que o select ele tem várias possibilidades, ó. Dá para ver aqui, ó, no manual, tá? Algumas dessas opções são instruções que você usa ou não de acordo com a necessidade. Só que se vai usar, tem que obedecer a ordem que está aqui, ó. Select, into, from, where, group by, having, order by, limite. Então essa sequência aqui tem que ser obedecida. Se você inverter a ordem aí vai dar erro, tá? Dá erro de sintaxe na hora de executar o comando. Então o limite é uma coisa muito simples. Eu vou tirar esse where aqui, só para que eu tenha mais informações. Eu limito aqui, por exemplo, em 8 linhas a matriz resultante. Então como é que funciona? O comando é processado, porém o MySQL vai devolver as 8 primeiras linhas da matriz resultante. Então não vai vir a matriz completa. Pode ser que venha completa dependendo dos critérios de filtro, né? Mas quando você define um limite X, vai vir até no máximo aquele X que foi pré-estabelecido. Aqui no exemplo, 8. Então, pode ter 200 linhas para o resultado, mas vai vir as 8 primeiras. Eventualmente, eu posso usar também o order by. O order by, eu vou colocar aqui só para ilustrar. Antes de colocar o order by, eu vou colocar ele como comentário, só para a gente ver o conteúdo completo da tabela. O order by, ele serve, como o próprio nome diz, para ordenar o resultado. Veja bem, você tem aqui o resultado, uma matriz, correto? Você pode querer ordenar os dados dessa matriz por uma ou mais colunas. Então basta você especificar quais são as colunas que você quer usar na ordenação dos dados. Então, por exemplo, eu posso mandar fazer uma ordenação por sexo. Aliás, primeiro, por nome. Então, a matriz resultante vai estar ordenada pelo nome do cliente. Então veja, Alana, Ana Maria, Carla, Carlos, Daniel, etc. Bom, eu posso querer que a ordenação seja ao contrário, de Z para A. Então eu uso aqui, ó, o desk. Com o desk fica decrescente. Então veja que agora a matriz resultante também está classificada pela coluna nome, porém de Z para A. Então tá Viviane, Sombra, Rafael, Pedro, Mariana, etc. Certo? Bom, mas eu ainda posso fazer a ordenação por mais de uma coluna. Posso também fazer, por exemplo, pelo mês de nascimento, ó. Mês de nascimento. Isso aqui é interessante, ó. Vai vir quem primeiro? Primeiro janeiro, depois fevereiro, depois março. Ou seja, eu estou fazendo a ordenação da matriz por um pedaço de uma informação. Eu tenho a data de nascimento dos clientes, eu estou pegando só o mês que está aqui, ó, no meio e fazendo a ordenação por ele. Vamos ver o resultado? Então, olha lá, ó, 02, 02, 02, 03, 03, 03, certo? Ok. Vamos fazer a ordenação agora por sexo. Então, vai ficar por ordem alfabética, F primeiro, M depois. Eu posso colocar um segundo critério de ordenação. Por exemplo, veja que o primeiro sexo é o sexo F. Tem vários repetidos com F. Porém, o nome não está em ordem alfabética dentro do F. Ou seja, se eu pegar esse bloco aqui, ó, que é o bloco dos clientes do sexo F, aqui o nome não está em ordem alfabética. Se eu quiser colocar em ordem alfabética, fazer uma ordenação primeiro pelo sexo,
segundo critério de ordenação, o nome. O que vai acontecer? Vai continuar F e M, porém, dentro do F vai ser ordenado e depois dentro do M vai ser ordenado. Olha lá. Continua aqui com F, só que dentro desses que estão F, ó, Alana, Ana, Carla, Gengi, Gisele, Hanna. Depois, dentro do M, também ordenado. Carlos, Carlos, Daniel, Dias, Diego, Dutra, etc. Ou seja, no order by, quando for necessário, você pode ordenar a matriz resultante por uma ou mais informações, tá? Aqui é muito, o critério aqui, ó, é bem parecido com o que nós estudamos com o group by. Quando eu coloco mais de um item no group by, o que acontece? Ele separa em grupos, considerando o primeiro critério. Depois, dentro de cada grupo, ele faz subgrupos. Aqui a lógica é similar. Ele ordenou primeiro o sexo colocando tudo F. Depois, dentro de cada sexo selecionado, ele colocou em ordem alfabética por outros critérios. Dá até para fazer por mais aqui, ó. Eu poderia, por exemplo, colocar sexo, depois mês de nascimento e, por último, o nome. Então veja que primeiro é o F, depois o mês, no caso 2. Veja aqui, ó. Aqui eu tenho F, feminino, 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 e todos três no mês de março, 03, 03, 03. Você vai ver que dentro deles está em ordem alfabética, ó, Gengi, Ana e Luna. Ok? Então você pode definir aí quantos critérios de ordenação você achar conveniente. E lembrando que ainda você tem a possibilidade do limite. Eu só quero os 10 primeiros da matriz. Então você especificando esse limite, ele despreza o restante e traz só aquele limite que você especificou de linhas para essa matriz resultante. Bom, vamos voltar aqui no manual. Então, order by e limite está tranquilo. O group by, vamos ver mais alguns exemplos com o group by. Nós vimos na aula passada isso aqui, ó. Por exemplo, eu tenho sexo, vírgula, count, CPF, from clientes, group by sexo. O que eu tenho? Quantidade de clientes por sexo. Então, sexo F, 12, sexo M, 18. Nós vimos que na cláusula where eu posso especificar um critério. Por exemplo, só clientes que nasceram no mês de fevereiro ou abril, por exemplo. E nós vimos que na cláusula where eu sou capaz de filtrar algumas informações. Eu tenho uma outra instrução que é o having, que ele funciona igual ao where, mas ele é usado especificamente para que eu possa colocar uma condição quando eu tenho uma certa informação que foi calculada principalmente quando eu separo os dados em grupos. Então, por exemplo, eu vou mudar isso aqui, eu vou querer, vou colocar aqui, ó, para ficar mais claro, eu quero o mês de nascimento, o exemplo do sexo talvez não seja bom, having, então o que eu tenho aqui? Quantidade de clientes que nasceram por mês. Então no mês 2 eu tenho 4 clientes, no mês 3 eu tenho 13 clientes, no mês 6 eu tenho 8 clientes, mês 9, 4 clientes. Mas imagina a seguinte situação, eu quero saber quantos clientes nasceram em cada mês do ano, mas só me interessa os meses que eu tenha mais de 5 clientes. Os meses que eu tenho menos de 5 clientes não me interessa. Então essa condição eu tenho que fazer no having. Eu colocaria aqui, ó, só interessa quando essa quantidade de clientes for maior do que 5. Esse tipo de condição eu não posso colocar na cláusula where, porque não vai funcionar. Essa condição só no having. Então, na hora que eu mandar processar, veja que apenas no mês de março e no mês 6
a quantidade de clientes que fazem aniversário nesse mês é superior a 5, tá? Então, toda vez que você usar group by e aquelas funções que nós estudamos na última aula, como sum, AVG, count, etc., se você precisar acrescentar um critério para definir que aquela quantidade, aquela média, aquela soma tem que ser maior, menor ou igual, ou entre um conjunto de valores, você deve especificar esse critério usando o having. Tá? Não, se colocar no where não vai funcionar. Vou fazer o teste aqui. Ó. Where, lembrando que o where vem antes do group by. Se eu colocar aqui, ó, pam, erro. Tá vendo? Não vai funcionar. Esse critério aqui tem que ser no having. Senão, não vai funcionar. Ok? O having, você aplica uma condição parecida com a cláusula where. A diferença é que no having, a informação que eu vou aplicar uma condição, como essa aqui, ó, quantidade de clientes maior que 5, essa informação aqui você vai ver que ela foi calculada em muitas linhas. Porque esse count foi lá dentro daqueles grupos criados pelo group by e contou a quantidade que tinha lá dentro. Quando você coloca uma condição na cláusula where, aquela condição é aplicada linha a linha. Em todas as linhas da tabela ele vai filtrando, ele vai pegando a condição. Essa linha atende? Entra. Essa linha não atende? Sai da matriz resultante. Atende? Não atende? Então a cláusula where faz assim. Agora o having não. A informação que eu coloquei no having, ela é produto de uma contagem feita por essa função em conjunto com o group by que separou os dados em grupos. Então, se você usar count, AVG, sum, todas as funções que nós vimos na aula passada e precisar definir um critério, esse critério tem que ser definido aqui na cláusula having. Tá? Não pode ser na cláusula where. Tem vários exercícios lá do site lá que usam esse critério. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Bom, então agora eu vou começar a mostrar para vocês um pouquinho do que você precisa aprender para fazer os exercícios de nível 4 e nível 5. Todos os exemplos e exercícios que nós fizemos até agora, vocês perceberam que a gente usa uma tabela só. Não é isso? Todos os comandos que a gente faz, eu estou sempre aqui no from, ó, usando uma única tabela. Certo? Então eu vou começar a mostrar para vocês agora com duas tabelas. Eu vou até pegar aqui, ó, só para a gente dar uma relembrada. Que essa nossa tabela, esse nosso banco de dados, ele tem essa lógica, ó, esse modelo físico que a gente já tinha estudado antes. Eu tenho o estado está ligado à cidade, a cidade está ligado ao cliente. Tem essa seta é uma relação. Se a gente for ver isso lá dentro do banco de dados, ó, eu tenho a tabela estados tem sigla e nome. Na tabela cidades, eu tenho a coluna estado. O que significa isso? Significa que o conteúdo da tabela estado está relacionada ao conteúdo da coluna sigla. Para deixar isso mais claro ainda, eu vou fazer isso aqui, quer ver? Ó? Vou colocar aqui no Paint. Tá, não deu certo. Espera aí que eu vou ter que fazer uma magiquinha aqui. Eu vou ter que trazer isso aqui para cá, só para fazer um print aqui. E já volto com a imagem aí para vocês, tá? Eu vou separar a tabela de estados e vou separar também a tabela de cidades. Tá aqui a tabela de estados e agora deixa eu pegar aqui a tabela de cidades.
Pronto. Então vamos colocar as duas aqui. Ó, tá aí as duas tabelas. Ok? Bom, vamos lá. O que muda quando eu vou fazer um comando que usa mais de uma tabela? Vou fazer aqui o básico para que vocês vejam. Select asterisco from. Eu tenho a tabela estados. Se eu executar, tá lá a tabela estados. Se eu acrescentar no from, separando com vírgula, cidades, veja se você entende o que vai acontecer. Dá uma olhada. Se você considerar que cada tabela é uma matriz, o que aconteceu aqui foi a multiplicação da tabela estados com a matriz da tabela cidades. Tanto é que você vê Uberaba repetido com todos os estados, depois Uberlândia com todos os estados e assim sucessivamente. Então o que ele fez na prática? Ele simplesmente veio aqui e pegou Uberaba e repetiu Uberaba com todos os estados, o que está errado. Essa informação não faz o menor sentido, porque o que faz sentido é eu pegar essa informação aqui e ligar com essa informação aqui, ó. Isso é o que faz sentido. Ou seja, eu tenho que ver aqui, ó, MG, eu tenho que ligar em Minas Gerais. SP, eu tenho que ligar em São Paulo. RJ, eu tenho que ligar em Rio de Janeiro. Então, eu preciso mostrar para o banco de dados que existe essa ligação. E eu tenho duas formas diferentes de fazer isso. Essas duas formas diferentes, elas trazem, obviamente, informações diferentes. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso avisar para o software de banco de dados que na coluna estados eu tenho... Bom, outra coisa que a gente vai ter que começar a fazer é o seguinte. Como eu tenho duas tabelas agora, e pode acontecer, é muito comum acontecer, de na mesma tabela, em duas tabelas diferentes, ter colunas com o mesmo nome. Olha só, na tabela estados, eu tenho uma coluna nome. Na tabela cidades, eu também tenho uma coluna nome. Então, se eu fizer isso aqui, ó, select nome from estados, cidades, o que vai acontecer? Ele não sabe, vai falar assim, ô, você está pedindo a coluna nome. Mas a coluna nome, ela tem na tabela estados e tem na tabela cidades. Você quer a coluna nome de qual das duas tabelas? Então, para resolver esse problema, a partir desse momento que a gente começa a trabalhar com duas ou mais tabelas, a gente tem que mudar a forma de especificar as colunas. E nós vamos começar fazendo assim, ó, estados, ponto nome. Ou seja, eu coloco o nome da tabela, ponto nome da coluna. Cidades, ponto nome.